Você já parou para pensar que Elizabeth II nunca deveria ter sido rainha? Pois é, o destino da monarca mais icônica do século XX começou com um verdadeiro escândalo real, daqueles que fariam qualquer tabloide enlouquecer. A história começa com o tio de Elizabeth. Ele era o herdeiro legítimo, o homem que deveria conduzir a monarquia britânica depois da Primeira Guerra Mundial. Mas Edward se apaixonou perdidamente por uma mulher americana divorciada, Wallis Simpson. Um detalhe que, na época, era um escândalo impensável para a família real. O governo, a igreja, a sociedade inteira se opôs a essa relação. E o que Edward fez? Abriu mão da coroa. Isso mesmo, renunciou ao trono em nome do amor proibido. Foi o primeiro grande plot twist do século para a Casa de Windsor. Com isso, quem assumiu o trono foi George VI, pai de Elizabeth. Um homem tímido, inseguro, gago, que nunca havia se preparado para ser rei. Ele governou em meio à turbulência da Segunda Guerra Mundial, sempre à sombra de líderes como Churchill, mas conseguiu manter a dignidade da monarquia quando Londres estava em chamas pelos bombardeios nazistas. E foi nesse cenário de guerra, medo e incerteza que a jovem Elizabeth cresceu. Não como herdeira esperada, mas como a princesa que, de repente, se tornou a próxima na fila. Elizabeth não era uma jovem qualquer. Desde cedo era disciplinada, reservada, quase rígida. Aos 14 anos, fez seu primeiro discurso público no rádio para as crianças evacuadas durante a guerra. Enquanto outras meninas se divertiam, ela já carregava o peso da responsabilidade de uma nação em ruínas. E havia um detalhe curioso. Elizabeth nunca estudou em escola tradicional. Foi educada em casa, com aulas particulares de história, direito constitucional e equitação. Sim, os cavalos sempre foram sua grande paixão, mas o verdadeiro momento de virada veio em 1947, quando Elizabeth se casou com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. O casamento foi transmitido pelo rádio e celebrado como um conto de fadas, um símbolo de esperança para um país ainda devastado pela guerra. Mas nos bastidores havia polêmica. Philip não tinha fortuna. Vinha de uma família meio desmantelada pelo exílio e ainda precisou renunciar às suas origens estrangeiras para se tornar britânico o suficiente. Muita gente na corte torceu o nariz. A própria mãe da rainha, a Queen Mother, nunca foi grande fã do genro. No entanto, Elizabeth parecia encantada. Philip era diferente, cheio de energia, irreverente. Um contraste com o ambiente engessado do palácio. E apesar dos rumores constantes de infidelidade ao longo do casamento, ele seria o grande companheiro da vida dela até o fim. Em 1952, veio o golpe final do destino. George VI, o rei tímido, adoeceu gravemente. E enquanto Elizabeth e Philip estavam em viagem oficial no Quênia, uma notícia mudou tudo. O rei havia morrido. A jovem de apenas 25 anos, que deveria ter vivido uma juventude tranquila como princesa, agora se tornava rainha. Uma transição marcada pela dor pessoal e pela pressão política. E foi aí que nasceu Elizabeth II. Sua coroação, em 1953, foi um espetáculo global. Pela primeira vez, a cerimônia foi televisionada, contra a vontade de muitos aristocratas que consideravam aquilo vulgar. Mas Elizabeth insistiu. E adivinha? Mais de 20 milhões de britânicos assistiram ao vivo, num tempo em que nem todas as casas tinham TV. Foi um golpe de mestre. A jovem rainha se conectava com o povo de uma forma inédita, transformando a monarquia em espetáculo. Mas por trás da imagem da rainha do povo já começavam as tensões. Philip odiava viver à sombra da esposa. A imprensa questionava se uma jovem inexperiente conseguiria manter a estabilidade, e os políticos desconfiavam de até onde ia a influência da monarca. Para completar, a rainha-mãe, que havia sido uma das figuras mais queridas durante a guerra, não estava nada disposta a perder o protagonismo. O palácio era um caldeirão de egos, segredos e rivalidades. Elizabeth II, entretanto, tinha uma arma secreta:
a disciplina de ferro. Enquanto o mundo esperava fofocas, ela cultivava uma imagem quase inabalável. Séria, impenetrável, sempre controlada. Era o início do mito. A monarca que nunca deixava transparecer suas emoções. E assim começava um reinado que duraria 7 décadas, mas que já carregava desde o início o DNA de um drama digno de novela. Uma jovem rainha que só chegou ao trono por causa de um escândalo amoroso, que herdou a coroa em meio à desconfiança e que, ainda assim, transformou sua imagem em sinônimo de poder. Depois da coroação triunfal nos anos 50, Elizabeth II parecia intocável. Jovem elegante, símbolo de estabilidade num Reino Unido que ainda se recuperava da guerra. Mas o tempo não perdoa, e à medida que chegavam os anos 60 e 70, a monarquia britânica começava a enfrentar um inimigo que nem os reis estavam preparados para combater: a modernidade. O mundo mudava rápido. Rock and roll, Beatles, movimentos estudantis contra a cultura. Enquanto a juventude britânica marchava ao som de All You Need Is Love, a rainha aparecia em jantares formais, usando tiaras e mantendo o rosto sério. Aos poucos, crescia a sensação de que a monarquia estava ficando ultrapassada. Elizabeth tentou se adaptar. Em 1969, ela autorizou um experimento arriscado, um documentário chamado Royal Family. Pela primeira vez, câmeras mostrariam o dia a dia da família real, como se fossem gente comum. O programa exibiu cenas da rainha tomando café da manhã, Philip assando carne em um churrasco, Charles assistindo TV. Era para humanizar a realeza. Mas o tiro saiu pela culatra. A imagem de mistério e solenidade da monarquia se quebrou, e muitos acharam que a família parecia entediante. O documentário foi tão polêmico que a BBC nunca mais o retransmitiu. E não era só a imagem pública que enfrentava rachaduras. Dentro do palácio, as tensões ferviam. O casamento de Elizabeth e Philip, sempre alvo de especulações, ganhava novos rumores de traições discretas. Enquanto isso, a irmã mais nova da rainha, a princesa Margaret, roubava os holofotes. Rebelde, glamurosa, fumante inveterada, Margaret era o oposto de Elizabeth. Seu romance com o fotógrafo boêmio Anthony Armstrong Jones virou capa de revista, mas o casamento rapidamente se deteriorou em meio a brigas, escândalos e infidelidades públicas. Para os tabloides, Margaret era uma fonte inesgotável de drama, e cada erro dela respingava na imagem da própria rainha. No campo político, Elizabeth II também enfrentava ventos tempestuosos. A economia britânica sofria com greves e inflação, e a ideia de que a monarquia custava caro ao contribuinte começava a ganhar força. Pela primeira vez em séculos, o palácio teve que abrir as portas de Buckingham ao público, cobrando ingresso para turistas, numa tentativa de mostrar que a família real podia se sustentar. Foi um gesto simbólico, mas também humilhante, a realeza precisando se justificar diante do povo. Mas talvez o maior desafio da época tenha sido lidar com o herdeiro do trono. O príncipe Charles, tímido e inseguro, crescia sob pressão. Educado em escolas rígidas, sempre comparado ao pai atlético e à mãe disciplinada, Charles nunca parecia à altura do papel. Quando ele assumiu o título de Príncipe de Gales em 1969, a cerimônia foi televisionada como um grande show de propaganda monárquica. Mas nos bastidores, Charles já mostrava sinais de desconforto com o peso do futuro que carregava. E como se não bastasse, a relação da rainha com seus primeiros ministros também era marcada por tensão. Harold Wilson, com seu estilo mais popular, via Elizabeth como antiquada. E Margaret Thatcher, que viria a se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo, já se preparava para uma futura Guerra Fria dentro do palácio. Nos anos 70, outro golpe de imagem atingiu a monarquia: o divórcio de Margaret. A irmã da rainha, a princesa rebelde, se tornou a primeira da realeza moderna a se separar oficialmente.
Em um mundo cada vez mais liberal, isso poderia ter sido visto como progresso. Mas para uma instituição baseada na tradição, foi mais um sinal de fraqueza. A rainha, que sempre cultivou a imagem da família perfeita e imaculada, agora via o próprio clã exposto como qualquer celebridade de tabloide. Enquanto isso, fora dos palácios, o Reino Unido se transformava. A classe trabalhadora estava em revolta. O Império Britânico se desmantelava com as independências das colônias e a monarquia parecia cada vez menos relevante. O contraste entre a austeridade do povo e os luxos da realeza se tornava insuportável. Surgiram debates no parlamento sobre cortar ainda mais o orçamento da família real. Pela primeira vez, a coroa parecia ameaçada não por invasores ou guerras, mas pela indiferença. Elizabeth reagiu do único jeito que sabia: disciplina, silêncio e neutralidade absoluta. Nunca se envolvia em polêmicas, nunca demonstrava emoção, mas essa estratégia, que antes era vista como força, agora soava como frieza. O povo britânico queria proximidade, calor humano, vulnerabilidade, e a rainha parecia uma estátua. A crise de imagem dos anos 70 foi o primeiro grande teste do reinado. Elizabeth II não corria o risco de perder a coroa, mas corria o risco de perder a relevância. E no mundo da política e da mídia, relevância é poder. O que ninguém sabia é que a década seguinte traria ainda mais drama. Porque nos anos 80, uma nova personagem entraria em cena, jovem, carismática, amada pelo povo, e mudaria para sempre o destino da família real, a princesa Diana. Se os anos 60 e 70 foram marcados pela crise de imagem da monarquia, os anos 80 trouxeram um sopro de esperança, que logo se transformaria em tormenta. O motivo? Uma jovem tímida, loira, que em pouco tempo se tornaria a mulher mais fotografada do planeta, Lady Diana Spencer. Quando Diana apareceu na vida do príncipe Charles, parecia que o destino finalmente sorria para a coroa. A monarquia precisava de renovação, e a jovem de 19 anos, vinda de uma família aristocrática, era a escolha perfeita, bonita, inocente, carismática. O casamento de Charles e Diana, em 1981, foi transmitido para o mundo inteiro, com mais de 700 milhões de pessoas assistindo. A imprensa chamou de o casamento do século. Para o povo britânico, era um conto de fadas moderno. Para Elizabeth II, era a chance de reconquistar relevância, mas o palácio nunca foi um lugar para contos de fadas. Logo ficou claro que Charles e Diana não combinavam. Ele, introvertido, apaixonado pela arquitetura, pela natureza e por Camilla Parker Bowles, seu amor de longa data. Ela, jovem, emocional, faminta por afeto e por um papel real, que fosse além de ser esposa do príncipe. Enquanto Diana conquistava multidões com sua humanidade, Charles se sentia cada vez mais apagado. O choque entre Diana e a família real foi imediato. A princesa abraçava crianças com HIV, visitava leprosários, quebrava protocolos com naturalidade. O povo a adorava, mas dentro do palácio isso soava como indisciplina. A rainha, acostumada a décadas de neutralidade e distanciamento, via com desconfiança o estilo caloroso da nora. Para Elizabeth, monarcas não deveriam ser estrelas de cinema. Mas gostasse ou não, Diana tinha roubado a cena. Nos bastidores, o casamento real se transformava em uma guerra silenciosa. Charles nunca deixou de amar Camilla, e Diana, sentindo-se rejeitada, buscava afeto em outros lugares. Logo surgiram rumores de casos extraconjugais dos dois lados. Os tabloides explodiram com histórias de amantes, brigas e lágrimas. O que deveria ser a salvação da monarquia virava o maior escândalo da era moderna da família Windsor. Elizabeth II tentava manter a calma, o protocolo e a imagem institucional. Mas os anos 90 chegaram como um furacão. 3 dos 4 filhos da rainha se divorciaram em um curto espaço de tempo: Anne, Andrew e Charles.
A mídia chamou 1992 de Annus Horribilis, expressão usada pela própria Elizabeth em um discurso raríssimo de desabafo público. Para uma mulher que sempre manteve o rosto impenetrável, admitir que aquele ano havia sido horrível foi quase uma confissão de derrota. Nesse mesmo período, outro símbolo da coroa literalmente pegava fogo. O castelo de Windsor sofreu um incêndio devastador em 1992, destruindo parte do patrimônio histórico da monarquia. Para piorar, a conta da restauração caiu sobre os contribuintes, alimentando ainda mais as críticas contra os privilégios da realeza. A imagem da rainha estava em frangalhos, e então veio o golpe final, a implosão pública do casamento de Charles e Diana. Em entrevistas, Diana admitiu que havia 3 pessoas no casamento, numa referência direta a Camila. Os áudios vazados de conversas íntimas de Charles e Camila Gate, caíram como bombas na opinião pública. De repente, o herdeiro da coroa parecia fraco, infiel, ridículo. E a princesa, vítima. A relação entre Elizabeth e Diana nunca foi de proximidade. A rainha a respeitava como mãe dos futuros herdeiros, mas desprezava sua impulsividade e o modo como se deixava manipular pela imprensa. Diana, por sua vez, via Elizabeth como fria, distante, incapaz de entender suas dores. A tensão entre as duas era palpável e, inevitavelmente, cada briga virava manchete. E então, em 1997, aconteceu a tragédia que mudou tudo. Diana morreu em um acidente de carro em Paris, perseguida por paparazzi. O mundo entrou em luto. Milhões choravam nas ruas. Montanhas de flores foram deixadas em frente ao Palácio de Kensington. Mas a rainha permaneceu em silêncio. Recolheu-se em Balmoral, com os netos William e Harry, tentando protegê-los da comoção. Mas esse silêncio virou contra ela. A população queria ver sua rainha chorando, partilhando a dor coletiva. Em vez disso, viram uma monarca fria, escondida. As manchetes dos jornais a acusavam de insensibilidade. Pela primeira vez em seu reinado, Elizabeth II parecia estar em guerra contra o próprio povo. A pressão foi tanta que ela precisou fazer um pronunciamento televisionado, quebrando o protocolo para se referir a Diana como uma pessoa excepcional e talentosa. Foi um pedido de desculpas velado, mas suficiente para conter a revolta. Ainda assim, aquela semana foi o momento mais perigoso para a coroa em todo o século XX. Se em algum momento a monarquia britânica correu risco real de colapso, foi ali, quando o povo parecia mais leal à memória de Diana do que à sua própria rainha. Mas Elizabeth sobreviveu. Não pela emoção, mas pela estratégia. Soube esperar a tempestade passar, manter o silêncio até o último momento e, quando necessário, recuar apenas o suficiente para não perder tudo. A tragédia de Diana deixou cicatrizes profundas, mas também ensinou à rainha a lição mais dura de seu reinado. No mundo moderno, até a monarquia precisava aprender a lidar com a opinião pública como se fosse uma celebridade. Depois da tragédia de Diana, muitos acreditaram que a monarquia britânica não sobreviveria ao século XXI. Mas Elizabeth II tinha uma habilidade quase sobrenatural de se reinventar. Nos anos 2000, quando o mundo mergulhou na era da internet e da celebridade instantânea, a rainha se transformou de vilã fria em símbolo de estabilidade. Ela era a avó da nação, a figura que atravessava décadas sem se abalar. Mas como toda boa novela, essa calmaria não duraria muito. O novo milênio trouxe novos personagens para a trama. William e Harry, os filhos de Diana, cresceram diante das câmeras. William parecia carregar o peso do dever, disciplinado, sério, preparado para ser rei. Harry, por outro lado, se tornou o príncipe rebelde. Festas, escândalos, uniformes inapropriados, manchetes constrangedoras. Para Elizabeth, era como reviver o fantasma da irmã Margaret. Sempre havia alguém na família disposto a desafiar o protocolo. Em 2002, a rainha enfrentou outro golpe duro, a morte da rainha-mãe,
aos 101 anos, e também da princesa Margaret, a irmã rebelde. Foi um duplo luto, mas Elizabeth não permitiu que a dor transparecesse. O Jubileu de Ouro, celebrado no mesmo ano, foi usado para reafirmar sua força e longevidade. O recado era claro. Enquanto políticos iam e vinham, Elizabeth permanecia, mas o escândalo nunca fica longe da família real. Em 2011, William se casou com Kate Middleton, numa cerimônia que fez o mundo suspirar. Parecia o renascimento do conto de fadas perdido com Diana. Kate, discreta, elegante, conquistou o público, exatamente como a rainha gostaria. Mas o verdadeiro terremoto veio anos depois, com o irmão mais novo. Harry se apaixonou por Meghan Markle, atriz americana, divorciada, independente, feminista. A escolha lembrava demais a abdicação de Edward VIII, lá no início da história da própria Elizabeth. O casamento, em 2018, foi celebrado como um símbolo de renovação, uma realeza mais diversa, moderna, global. Mas nos bastidores o clima azedou rápido. Meghan denunciava a rigidez da coroa, as fofocas internas, até mesmo o racismo velado. Harry, que nunca se sentira confortável sob os holofotes, decidiu se afastar junto com a esposa. Em 2020, o Megxit explodiu como uma bomba. Pela primeira vez, um príncipe de sangue real renunciava voluntariamente à vida de deveres e títulos para viver longe do palácio. As entrevistas de Harry e Meghan, especialmente a concedida a Oprah, revelaram segredos e críticas duríssimas à monarquia. Para Elizabeth, que sempre viveu sob a regra do silêncio absoluto, ver sua própria família expor os bastidores ao mundo foi uma traição. Mais uma vez, a coroa estava no centro de uma novela internacional. E como se não bastasse, outro escândalo corroía a reputação da família. O príncipe Andrew, filho favorito da rainha, envolvido no caso Jeffrey Epstein. Acusações de abuso, processos judiciais, manchetes devastadoras. O príncipe foi afastado da vida pública, mas a imagem da monarquia sofreu um golpe profundo. Elizabeth, que sempre protegeu os filhos, viu-se obrigada a cortar privilégios de Andrew para salvar o que restava de credibilidade da coroa. Enquanto isso, a saúde da própria rainha começava a declinar. Em 2021, seu maior pilar desmoronou. A morte do príncipe Philip, seu companheiro de 7 décadas. Elizabeth, que sempre controlara as emoções, foi fotografada sozinha no funeral, sentada em silêncio, vestida de preto, em plena pandemia. Aquela imagem correu o mundo. A mulher mais poderosa do planeta parecia, pela primeira vez, apenas uma viúva frágil e solitária. Mesmo assim, Elizabeth seguiu firme. Cumpria compromissos virtuais, aparecia em eventos oficiais, mantinha a rotina. Nos últimos anos, já era tratada como uma figura quase mítica. A rainha que havia atravessado guerras, escândalos, crises políticas e familiares, permanecendo no trono por tempo recorde. Sua longevidade era sua maior arma. Quanto mais tempo passava, mais ela se confundia com a própria identidade da Grã-Bretanha. Mas em setembro de 2022, chegou o inevitável. Aos 96 anos, depois de mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu no castelo de Balmoral, a mesma residência onde sua vida havia mudado de rumo em 1952, quando se tornou rainha. O país mergulhou em luto, multidões foram às ruas e o mundo inteiro parou para reverenciar o fim de uma era. Seu legado é complexo. Para muitos, Elizabeth foi um símbolo de estabilidade e devoção ao dever. Uma mulher que encarnou a coroa com disciplina implacável. Para outros, foi uma figura fria que manteve silêncio diante de crises familiares e políticas, permitindo que a instituição sobrevivesse a qualquer custo. Talvez as duas coisas sejam verdade. O fato é que Elizabeth II foi muito mais do que uma rainha. Ela foi a protagonista de uma das maiores novelas da história moderna.
Viveu dramas familiares dignos de tabloide, enfrentou guerras silenciosas com primeiros ministros, sobreviveu a tragédias pessoais e escândalos públicos. E, no fim, saiu de cena como entrou, impenetrável, controlada, com a aura de quem jamais se deixa abalar. E é por isso que, quando falamos da Rainha Elizabeth II, não estamos falando apenas de uma monarca. Estamos falando de uma lenda. Uma mulher que transformou sua própria vida em espetáculo, em drama, em história, e que mesmo depois de morta, ainda será tema de muitas e muitas fofocas reais.